Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz e o amor de Jesus desça sobre nós, permaneça em nossos corações. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Aqueles que vêm pela primeira vez, sintam-se abraçados, acolhidos. Daremos início a mais uma reunião da noite de hoje. E para iniciarmos com a explanação do Evangelho, nós convidamos a Agnes. Som. Okay. Boa noite, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 13, no item 18, que fala sobre os órfãos. Um espírito protetor em Paris, 1860, nos trouxe a seguinte mensagem: meus irmãos, amai os órfãos. E aí nós nos perguntamos, se Deus é tão justo, tão bondoso, por que Ele permite que existam órfãos? Por que Ele permite que crianças inocentes não contem com a proteção de pais, de família, e possam viver essa experiência triste da solidão? Deus permite porque é uma oportunidade que nós temos de praticar a caridade. Ele permite que nós nos coloquemos como pais dessas crianças. Nós não precisamos ser pais que adotam, mas nós podemos exercer a caridade de várias formas. Além da adoção, nós podemos apadrinhar uma criança. Existem muitas instituições que precisam muito do apoio de toda a população. Apadrinhando uma criança, ela passa a receber não só os cuidados materiais, mas também, eventualmente, uma visita. Às vezes, a instituição permite que a pessoa leve a criança para passar um domingo em casa, para que ela perceba a vida em família, para que ela tenha um pouco dessa experiência familiar na sua vida. É o ideal? Não, não é. Mas é o que pode ser feito em alguns momentos. Então, que nós possamos abrir os nossos corações para essas crianças que são tão carentes de afeto, de um carinho, de uma palavra amiga, de uma escuta, de um olhar mais atento. Uma vez, um menininho que estava na rua pedindo, recebeu a atenção de uma moça dentro de um carro. E ele tinha parado para pedir alguma coisa para ela. E ela conversou com ele, olhando nos seus olhos, se interessando verdadeiramente pelo que ele tinha para dizer. E ao final, ela perguntou para ele o que ele precisava. E ele respondeu para ela que ele já não precisava de mais nada, porque o que ele precisava, ela havia dado a ele, que era o carinho de escutá-lo, de estar ali disponível para ele. Então, a orfandade, ela é infantil, a gente fica mais tocado com os órfãos crianças, mas nós também não podemos esquecer dos órfãos que se consideram assim, e são adultos e estão ao nosso lado, no nosso lar, no nosso convívio social, e muitas vezes nós os ignoramos. Então, que nós estejamos mais atentos para essas pessoas que se sentem órfãos de amor, órfãos de companhia, órfãos de trocar uma ideia, de ter alguém para ouvir, de ter alguém de companhia, né? Deus nos dá tantas oportunidades de praticarmos a caridade, e a caridade não é só aquela material que a gente leva o donativo e é entregue, nós nem sabemos para quem. Hoje nós temos as famílias acolhedoras, acredito que muitos já tenham ouvido falar. Aqui em Uberlândia mesmo nós temos 2 instituições que cuidam dessa aproximação de crianças e pessoas que tenham a intenção de adotar. Por outro lado, nós temos várias instituições que abrigam crianças em situação de vulnerabilidade. E elas recebem visitas, e
essas visitas podem ser feitas em qualquer horário, a qualquer dia, desde que se agende com a instituição. A gente fala, mas eu vou lá, né, visitar, não vai adiantar nada, ele vai continuar lá. Mas a gente não tem noção daquilo que a gente pode levar para uma criança quando a gente se dispõe a visitar, a estar ali, para brincar um pouquinho, né? A gente pode apadrinhar. Tem várias instituições no Brasil que acolhem crianças e que precisam de padrinhos. Esse padrinho não exige tanto a aproximação física, mas é uma forma da gente começar a exercer a nossa caridade, de começar a olhar para essas crianças com olhos mais amorosos. Muitas vezes, quando a gente cruza o caminho de uma criança assim e se dispõe a adotar ou a ajudar ou a apadrinhar de alguma forma, esse espírito, em outras encarnações, já foi frequentemente muito caro para nós. Então, nós não estamos fazendo uma caridade, nós estamos apenas cumprindo um dever que nós assumimos lá atrás e que nem sempre lembramos, claro, mas que existe já um laço de amor entre nós. Então, que nós tenhamos esse olhar atento para que nós possamos desenvolver esse amor, essa oportunidade que o Pai nos dá de sermos generosos, de sermos fraternos. Afinal de contas, nós somos uma única família de um Pai único, que é Deus. E todos os nossos irmãos, estejam em que situação estiverem, eles merecem o nosso socorro, a nossa caridade, como pudermos fazer. Nós vamos nos sentir muito melhores e vamos nos aproximar de Deus. A cada ato de caridade que nós praticamos, nós nos tornamos melhores e tornamos melhor o caminho daqueles a quem ajudamos. Que possamos, então, refletir sobre isso e agradecer ao Pai todas essas oportunidades. Aproveitando essas vibrações amorosas, vamos pedir a Deus que nos ilumine, que possamos aproveitar esta noite de estudo, de reflexão, para que saiamos daqui melhores do que quando entramos, que possamos absorver todo o conhecimento possível e abrir os nossos corações para o amor. Que Jesus nos abençoe. Para darmos continuidade, saudamos também os nossos irmãos conectados através do canal do YouTube. Sejam bem-vindos e que Deus os abençoe hoje e sempre. E passando para o tema da nossa palestra da noite de hoje, já se encontra no telão nosso tema: tende bom ânimo, mesmo em dias difíceis, mesmo em um mundo de provas e expiações, Jesus nos convida a esse bom ânimo. E para nos auxiliar no entendimento desse tema, nós convidamos Fabiana Manhães. Que Jesus lhe abençoe. Vou usar esses papéis? Não. Então, você vai usar isso. Esse aqui não gosta de mim. Ele é muito rebelde. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações. Que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Hoje seria a nossa querida irmã Joelma, mas ela teve alguns contratempos, então vamos nós mesmos, né? E o tema desta noite é tende bom ânimo. O que é ânimo? Por que Jesus nos pede tende bom ânimo? Quando a gente está falando de ânimo, nós estamos falando de um estado emocional do ser. É quando nós falamos do nosso estado de espírito.
Às vezes a gente está animado e às vezes a gente está o quê? Desanimado. Tem gente que está bem desanimado. Então, esse estado de ânimo é algo, vamos dizer assim, que representaria esse espírito encarnado. Não é à toa que vem do latim ânimos. Ânimos é a parte não física do ser humano, é a alma. E para nós, na doutrina espírita, o que é a alma? É o espírito encarnado. O espírito que vem à matéria, passa pela matéria e sempre com uma utilidade, a intelectualização e a moralização desse espírito. E quando a gente vai ali no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 32 e 33, o Evangelho de João ele é muito significativo, porque quando a gente pega, principalmente a partir ali do capítulo 13, 14, 15, 16, temos aqui também a vinda do Consolador, nós temos esses discípulos reunidos com Cristo Jesus numa última ceia. É como se Jesus estivesse se despedindo, mas trazendo recomendações importantes. Quando a gente fala do Consolador, uma profecia em que ele promete estar de volta, em que o Pai enviaria esse outro Consolador. Mas aqui no capítulo 16, versículos 32 e 33, é interessante que Jesus vai dizer: é chegada a hora. Se aproxima um momento em que vocês irão se dispersar, irão me abandonar, mas eu não estarei sozinho, porque o Pai estará comigo. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. É tão profundo. Jesus está dizendo para nós claramente que nós não busquemos a felicidade, a paz, qualquer que seja a virtude, que nós não busquemos no mundo, busquemos nele. Ele nos fala claramente: venci o mundo. E é esse entendimento da noite que nós vamos angariar, vamos dizer assim, essa fé raciocinada. Por que nós devemos ter esse bom ânimo? Por que devemos nos alegrar? Muitos de nós que estamos o quê? Passando dificuldades. Quantos de nós estamos com sofrimentos difíceis? Quantos de nós choramos a dor da saudade? Então, quando Jesus nos fala, no mundo tereis aflições, é algo que nós não contestamos. Porque o que são essas aflições? Quando a gente fala em aflição, nós estamos falando de dificuldades, de dores, de sofrimentos, de angústias, de desânimo, de tudo aquilo que nos leva muitas vezes a esse estado de alma, esse estado de espírito, de tristeza, de depressão, de angústias, de medos. Será que algum de nós conhece alguém que passou por uma existência neste mundo e nunca teve um momento de tristeza? Porque Jesus, quando diz, no mundo tereis aflições, ele está claramente nos dizendo que no mundo de expiações e provas teremos aflições. Por que no mundo de expiações e provas? Nós já passamos pelos mundos primitivos e nesses mundos o nosso espírito se intelectualizou, se distanciou um pouco da animalidade, mas não tanto. Hoje, neste mundo de expiações e provas, nós estamos angariando discernimento entre o bem e o mal. Estamos vivenciando situações em que nós temos uma liberdade maior de escolhas. E nem sempre nós escolhemos dentro da lei de Deus. Nem sempre nós escolhemos dentro dessa lei de amor. Muitas vezes nós erramos por ignorância ou mesmo por maldade.
escolhemos muitas vezes pelo nosso ego, pelo orgulho, egoísmo, vaidade, pelo apego à matéria, por esse interesse pessoal. E Deus, na sua misericórdia, permite que a gente repare todo e qualquer erro. É quando nós, de uma forma autônoma, e não uma imposição divina exterior, é uma autonomia do espírito, o próprio arrependimento. As aflições significam muitas vezes aquele remédio amargo que nos curam. Outras vezes são simplesmente colheitas que nós estamos fazendo das nossas semeaduras. Não tem como nós semearmos a discórdia, não tem como nós semearmos os nossos vícios e colhermos felicidade. Colhemos aflições não como punição, como aprendizado. Quantas aflições nós passamos que são simplesmente provações, testes para a nossa fé, para a nossa esperança, para provarmos a nós mesmos a nossa vontade de atingirmos o objetivo que Jesus nos deu. Quando Ele fala da vida futura, quando Ele fala do reino de Deus, alcançar esse reino de Deus, essa perfeição. Quando a gente fala nessa perfeição, é esse estágio que nós estaremos amanhã, quando formos puros. Quando tivermos todo o entendimento universal, todo o conhecimento universal. E quando formos capazes de amar em plenitude. As aflições de agora representam a justiça divina, a misericórdia, o seu amor para conosco. Porque quando a gente fala em aflição, não tem como nós não nos lembrarmos de uma das bem-aventuranças que Jesus nos trouxe. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Será que é necessário nós buscarmos aflições? Se alguém quiser, a gente pode distribuir, né? Não. Quando a gente fala dessa autonomia, dessas aflições, do que nós estamos falando? Que quanto mais nós compreendemos esta fala de Jesus espiritualmente, nós vamos entender esse nosso objetivo. De onde viemos, para onde vamos, esse processo evolutivo que todos nós, sem exceção, estamos inseridos. E vamos então compreender ali no 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, essas aflições, nós falamos aqui como provações, como expiações, como curas das enfermidades espirituais, mas todas, sem exceção, como utilidade para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. E todas também, sem exceção, são justas. Porque se nós cremos em Deus, nessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, cremos na sua perfeição, cremos na sua definição feita por João, Deus é o próprio amor. Nós vamos crer que Ele é justo, que nada que acontece à criatura pode ser injusto. E de onde vem essa justiça? Justamente da liberdade que o Pai dá a cada um de nós pela nossa escolha. Nós escolhemos esse caminho ao qual alcançaremos essa perfeição. Seremos os artífices. É um trabalho de cada um de nós. E muitas vezes nós nos equivocamos. E diante dessas aflições justas, nós vamos percebendo que a causa sempre será a nossa conduta, a nossa emoção, o nosso desejo, as nossas escolhas. Muitas vezes a fuga desse objetivo de alcançar o reino de Deus. Aflições que muitas vezes vão despertar a nossa consciência para esse caminho errado que nós escolhemos. Mas jamais será fechado para nós a oportunidade, uma vez arrependidos,
da expiação e da reparação. A expiação é uma aflição, mas não é um castigo imposto. Também são escolhas nossas, a nossa coragem de escolhermos provas em que nós não erraremos mais, em que nós vamos aprender a reparar, a cobrir todos esses caminhos errados, todos os nossos equívocos, pelo amor, o amor que cobre a multidão de pecados. Então, quando nós pensarmos no mundo tereis aflições, é no mundo de provas e expiações. A partir do momento que nós compreendermos o ensinamento de Jesus, esse ensinamento espiritual, na potencialização do nosso ser, esse ser que é uma centelha divina, centelha sagrada do amor. Amor que significa desenvolvimento intelectual, moral, essa nossa potencialização. Quando nós compreendermos esse objetivo, nós então ficamos muito mais focados na nossa transformação, na busca por esse objetivo. E há uma imagem forte. Jesus nos diz: eu venci o mundo. Mas como? Se nós pensarmos que Jesus pede que busquemos a paz nele, que não busquemos no mundo, aqui a gente vai entender esse bom ânimo que o Cristo nos pede. Porque a gente já começa a entender o bom ânimo entendendo as aflições, o porquê da dor, e não buscar a dor, o sofrimento. Mas vamos compreender quando ele fala, eu venci o mundo. Porque nós nos questionamos, mas como que Jesus venceu o mundo? Ali, no versículo 32, ele deixa claro, aproxima-se a hora em que ele seria o quê? Abandonado primeiro. Abandonado por quem? Por aqueles que conviveram muito intimamente com ele, os seus apóstolos. Somente João ficou aos pés da cruz. Aqueles que o buscavam para se curarem, que bebiam das suas palavras, dos seus ensinamentos, também o abandonaram. Ali aos pés da cruz nós temos João, sua mãe Maria, Maria Madalena, vista de formas tão pejorativas, preconceituosas, também ali estava. Os demais, sei quem é Jesus, não, né? Vai que eu vou presa também, né? E Jesus está falando aqui, que hora é chegada? Como que ele vence? Se ali a gente vai perceber que ele é humilhado, ele é torturado, quantas marcas no corpo das chibatadas, dessa auréola de espinhos. Quando a gente tem um espinho, seja em qual parte do corpo, tanto que dói, ele tem ali a sua cabeça envolta em espinhos, carrega uma cruz pesada, é pregado, uma morte lenta, dolorosa, mas ele venceu o mundo. Porque ele está falando aqui de quais valores? Valores espirituais, valores morais. Vencido, ele se fez vencedor. Alguém conhece outra personalidade que foi capaz de dividir a história do nosso planeta, do nosso mundo, da nossa humanidade, em antes dele e depois dele? Vencido, ele se fez vencedor. Em todas as áreas em que nós vamos buscar pesquisas aprofundadas, sempre nós temos o exemplo do Cristo Jesus. Nós não estamos falando de religião. Derrotado, ele se fez triunfante. É o triunfo da cruz, é o triunfo da morte. Ele não só falou da verdadeira vida, da vida futura, da imortalidade do Espírito. Ele deixa claro aqui, a sua vitória não é a vitória na matéria, não é a vitória do mundo. A vitória do Cristo é o bem, é a caridade,
é a verdade. É essa nossa busca pela nossa essência. Nós somos amor, nós somos bem, nós somos imagem e semelhança de Deus. Estamos aqui de passagem e nós temos uma sociedade baseada no ter e não no ser. Hoje, quantos buscamos ter seguidores? Às vezes não temos amigos, não tem problema não. Todo mundo acha que tem muito seguidor, então é a aparência, é a sociedade da aparência. E Jesus nos coloca esse olhar na intimidade, a simplicidade, a verdadeira felicidade. É a sociedade da hipocrisia, da injustiça social, da desigualdade, quando na verdade a riqueza do Espírito é compreender que nós somos irmãos, todos irmãos. Nós vamos vendo aqui um paradoxo de inversão de valores. Vencer o mundo é conquistar riqueza, poder, beleza, likes, seguidores, seja o que for. É tão mentirosa, porque nós não temos nada do que é material. Falar, eu tenho. Se eu for falar aqui o que eu tenho, tem gente que tem muitos bens materiais. Não, não tem. Nós somos o quê? Usufrutuários. Nós não levamos esses bens conosco. E o 5º capítulo do Evangelho nos fala de um sofrimento muito grande, que é a perda desses valores materiais. Quantas pessoas passaram por isso? A riqueza é um mal? De forma alguma. Ter o que comer, ter o que vestir, ter conforto não é errado. Ter riqueza não é errado, desde que a gente use da forma que o Pai espera de nós. Use com sabedoria, com solidariedade, com fraternidade, com caridade. Porque a riqueza do Espírito é tão interessante que quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Quanto mais nós servirmos, amarmos, mais nós potencializamos essas virtudes em nós. A gente fala muito isso no passe. Tem passista que fala, eu dei passe o dia inteiro, agora eu tenho que tomar passe. Existe isso, gente? Então ele não deu de bom coração. Já que extinguiu lá as energias, não deu de bom coração. Porque se ele doou de si mesmo, o que vai acontecer com ele? Quanto mais doa, mais tem. Por isso que tem de bom ânimo, pode doar à vontade, praticar a caridade. Quanto mais nós exercitamos esse ser que somos, mais próximos estamos desse reino de Deus. Quando Jesus nos diz, eu venci o mundo, buscais a paz em mim. Ele nos dá esse objetivo muito concreto. Não só a paz, onde que nós podemos buscar exemplo de humildade verdadeira? No Cristo. Exemplo de mansuetude, de misericórdia. Quem foi capaz de amar verdadeiramente o inimigo? Jesus. E quando a gente fala, buscar a paz e todas as virtudes no Cristo, o que isso significa? Ser cristão, independente da religião. Ser cristão é aquele que crê em Jesus, que segue Jesus. E existe uma historinha, ela é muito bonitinha, a gente vai entender muito esse tem de bom ânimo, buscando no Cristo, esse vencer o mundo. Ali diz que um rei, buscando um quadro em que retratasse a paz perfeita, ele fez um concurso com inúmeros artistas. Muitas telas lindas, mas ele ficou entre duas telas. Uma representava a paz de uma forma muito linda. Era um lago, tão calmo, tão sereno, que parecia um espelho. Se via ali um céu azul, as nuvens brancas, as montanhas. Um quadro que se olha e se sente paz. E um segundo quadro. O segundo quadro era diferente. O segundo quadro retratava uma tempestade. Céu nublado, carregado, relâmpagos. Ali também tinha um rio revolto por essa tempestade de vento, pela chuva.
E o rei então escolhe essa imagem, essa tela. E todos perguntam, mas isso retrata a paz? Retrata a paz que Jesus trouxe, né? Por isso, quando a gente escolhe Jesus, não é fácil. A gente fala, nossa, que coisa difícil, né? Porque ali o rei vai explicar. Se nós observarmos bem essa tela, existe na margem desse rio, com tanta correnteza, tão revolta, uma árvore. E no tronco dessa árvore tem ali vamos dizer, né, um buraco no tronco, um ninho. E dentro do ninho um passarinho dormindo tranquilamente, como aquele que espera a tempestade passar. Tem de bom ânimo. A doutrina espírita nos dá esse ânimo. Quando nós entendemos que nós estamos aqui de passagem nessa tempestade, nesse vale de lágrimas, ranger de dentes, não é assim que Jesus representa esse planeta? E a gente fala, nossa, até que não é tão ruim, né? Por quê? Porque a gente tem sim momentos de alegria, de felicidade. Mas esse bom ânimo que o Cristo nos pede é essa paz. Apesar de intimamente estamos em paz. É nós não desanimarmos. É interessante que quando a gente pega exemplos de vencedores do mundo, vamos dizer assim, quantos são famosos, são bonitos, ricos, têm as portas abertas no planeta todo, são reconhecidos em todo o planeta, sei lá quantos milhões de seguidores. Quantos destes vencedores do mundo estão nas fugas das drogadições? Quantos tiveram tal desânimo que suicidaram? É raro a gente ver nas manchetes isso? É que o Espírito no Evangelho vai nos dizer de que adianta ganhar o mundo e perder o quê? Perder a alma. A gente é tão incoerente. Porque a gente vive nessa ânsia, na busca do ter, vencer no mundo. Mas o essencial, o mais importante é vencer o mundo e não no mundo. E aí esse despertar para o nosso objetivo. Todos nós, pode ter o defeito que for, a imperfeição que for, o crime que for, todos sem exceção vamos alcançar esse objetivo, vamos colocar como objetivo essa perfeição. Temos que trabalhar em nós, então, essas emoções. Temos que transformar, burilar o espírito, deixar de lado essas imperfeições. Mas como é que a gente faz isso? É interessante que Allan Kardec, no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, ele vai falar para nós de ser cristão e de ser espírita. Ser cristão e ser espírita é uma só e a mesma coisa. E ele vai falar que o verdadeiro espírita é aquele que faz esforços em domar as suas más tendências, as suas más inclinações. E a gente fica só nas más inclinações. Bom, né? Vou domar minhas más inclinações. Mas é interessante a gente pensar. Se existe o espírita que não é verdadeiro, é porque tem o espírita o quê? Falso, né? Até no espiritismo tem fake news, né? Parece, mas não é. E no capítulo 3º do Livro dos Médiuns, na sua primeira parte, Kardec também fala sobre isso. Existem 4 tipos de espíritas. Aqueles que só se interessam pelos fenômenos. Quem seriam hoje? Quando a gente vem à casa espírita buscando muito mais o passe e a água fluidificada. Quando nós buscamos, eu quero um atendimento fraterno, que eu quero conversar com o espírito, não encarnado, eu quero o espírito desencarnado, fica no fenômeno. O segundo tipo de espírita é aquele que já compreende a moral, mas não pratica, não age. Passo a vida inteira dentro do centro espírita, sou orgulhosa e continuo orgulhosa. Eu não domei a minha má tendência. Eu entendi, mas não pratiquei. A gente vai pular o 3º para ir para o 4º direto,
que é o espírita fanático. É aquele que tem uma fé o quê? Cega. Acredita em tudo. Falou que foi o espírito que falou, não acredito. Não passa pelo crivo da lógica, da razão. Aceita tudo. E o terceiro é o verdadeiro espírita, que Kardec chama de espírita cristão, que é aquele que busca compreender o ensinamento do Cristo, essa moral por ele ensinada, e colocar em prática. Então o espírita ama perfeitamente? Não. Mas ele começa a pensar o quê? Nossa, eu estou odiando tanto certa pessoa, vou fazer um exercício, transformação. Não consigo perdoar. Então vamos fazer o exercício, transformação moral. O verdadeiro espírita é esse, que ao entender coloca em ação. E quando a gente fala em ação, a ciência é interessante porque ela vai, quando fala sobre os hábitos, aqui a gente vai usar a ciência e depois a gente vai aliar ao espiritismo. O que a ciência vai falar dos hábitos para nós? Tudo começa onde? Pensamento. O que é o pensamento? O pensamento a gente pode dizer que é o quê? O que é o quê? O que nós queremos. Os nossos objetivos, porque muitos de nós a gente está pensando em outro objetivo e não alcançar a perfeição. Muitos de nós têm esse pensamento em emagrecer, ficar rico. Não é errado não, gente, a gente só está dando exemplo. Muitos querem se curar, estão doentes. Então esse o que é um objetivo. Nós estamos pensando nesse objetivo. E aí a ciência fala para nós que para haver uma mudança, para que esse pensamento tenha força, nós temos muitas vezes que ter o quê? Atrelado ao pensamento? A emoção. Essa emoção ela pode vir através de treinamento. Emoção no sentido de gravar no cérebro, na memória. Então, se a gente tem uma informação, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí a gente vai repetir, uma hora a gente grava. Mas tem um outro caminho cerebral que é muito mais profundo e mais amplo. É quando a gente sente, quando a gente vivencia, quando a gente experiencia. Vamos falar aqui com as mães. Qual mãe não lembra do nascimento do filho, da adoção do filho, a emoção que sentiu? Grava tudo, lembra tudo. Sente até ali, o cheiro. Porque gravou esse sentimento, emoção. Então a ciência nos diz que quando nós pensamos, é o quê? Esse nosso objetivo. Então vou colocar aqui todos nós o pensamento de alcançar essa perfeição. Emoção é a motivação. Por quê? Então se a gente pensar, aquele que está agora fazendo um planejamento de ser saudável, descobri que como muita coisa errada, vou ser saudável, mas não estou doente. Mas tem a minha motivação. Às vezes, aquele que está doente, a motivação dele é mais o quê? Mais cheia de emoção. Ele está doente, ele busca a saúde de uma forma mais contundente. Só para a gente ver que tem diferenças. Então, essa emoção, essa motivação seria o porquê. Por que nós queremos atingir a perfeição? Para quê? Às vezes a gente está achando tão bom aqui, Os círculos inferiores, a gente vai pensar em transformação moral. Eu quero mais é ter e desfrutar, porque eu nem sei se esse negócio é verdade, nem sei se esse negócio de espiritismo é verdade, se tem alguma coisa após a morte. Então a gente está focado em evoluir, em buscar esse reino de Deus? Não. Aqui já começa a ter, como se diz, um problema. Mas nós que estamos aqui, a gente é diferente, a gente quer alcançar essa perfeição. E aí nós temos uma motivação em quem? Em Jesus, no seu Evangelho. Mas a ciência vai falar que enquanto a gente está nesse pensamento, nessa emoção, nesses pensamentos, colocando, imaginando a emoção que nós vamos sentir, nós vamos buscar a ação. Então, e nós estamos usando até aqui uma certa parte do cérebro físico. Quando a gente busca a ação,
esse pensamento, eles falam que vão ali, né, ficar no sistema límbico, nas células basais. É interessante, então ele já começa a se transformar a gente fala aqui numa programação mental. Então a gente dá o comando. Quem quiser aí fazer, né, emagrecer, por exemplo, dá esse comando. A ciência pede ali, a hora que a gente acordar, você dá um comando. Reconheço meus pensamentos e escolho emagrecer, por exemplo, estou sendo coach, né? E ali a gente vai colocando emoção, e essas ações, se elas geram resultados positivos, aí nós estamos focados, conscientes e temos tipos de respostas que são recompensadoras, que são positivas. Porque se nós não tivermos, a gente pode ter respostas que nos decepcionam. E aí o que vai acontecer com esse comando, com esse programa mental? O que já aconteceu com inúmeros comandos mentais nossos. Por quê? Porque são comandos que nós não colocamos ali no consciente, não colocamos em foco. Mas eles vão pensar no computador, esses programas estão ali rodando. É como se fosse um ruído no fundo que a gente acostumou, está no automático. Todos esses pensamentos são comandos mentais que estão ali rodando em off. Mas aí agora a gente quer o quê? A gente quer alcançar esse reino dos céus. É como se a gente abrisse na tela principal do computador esse programa. É tomar consciência desse objetivo. E aí vem esse esforço em agir. E a ciência vai dizer que nós conseguimos, é 100%, não tem ninguém que não consiga. Parece até Jesus falando para nós, né? Não vai ficar nenhuma ovelha perdida, todas vão alcançar esse reino de Deus. E aí nós estamos pensando aqui em outras coisas, que não é alcançar o reino dos céus, né? Tem gente pensando em emagrecer. Não é só fazer isso, emagrece? Sim. Até os ratinhos no laboratório, 100% conseguiram mudar os hábitos. A gente está falando de mudança de hábito no sentido de transformação do espírito. Aí a gente está pensando assim, mas eu vim com defeito de fábrica, porque eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. Por que a gente não consegue? Por causa desses programas mentais que estão ali em off. E aí a psicologia gosta de chamar de traumas infantis. A programação neurolinguística fala de crenças paralisantes, limitantes. São programas sabotadores do programa novo que a gente está querendo. Porque a gente não está querendo mudar de hábito, transformar, deixar o quê? Os maus hábitos e transformar em hábitos melhores. Então, no nosso caso aqui, a gente está querendo fazer o quê? Deixar os mundos inferiores, deixar a inveja, o ódio, o preconceito, deixar a vaidade, o orgulho. Eu tenho tanta coisa para deixar. E aí são hábitos. Quantas e quantas existências nós construímos esses maus hábitos? Como é que a gente vai fazer? Aí o que a ciência chama de deletar esses programas ali, ou num consultório com os técnicos em psicologia, os médicos em psiquiatria, seja o que for, ou então nesse esforço nosso, nesse comando mental. Mas nesse comando mental, nós vamos compreender que para deletar esses programas, nós temos que, primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Reconhecer que a gente tem, vocês concordam? Não é que eu vou deletar o que eu não sei que está rodando em off. Então, a gente tem que fazer o quê? O que a doutrina espírita nos fala. Conhece-te a ti mesmo. Interessante, né? Porque ali o que Kardec pergunta na questão 919? O que nós podemos fazer desde já para alcançar essa perfeição? E os espíritos superiores dizem, um sábio da antiguidade já vô-lo disse. Conhece-te a ti mesmo. Essa reflexão em que a gente vai entender que tem ali, não só esses pensamentos sabotadores, porque os pensamentos sabotadores aqui, a gente vai entender que tem programas que falam para nós que nós não merecemos, que nós não vamos conseguir.
que nós somos invejosos mesmo, que não tem jeito de mudar isso, é o tal do pau que nasce torto, morre torto. Não. A ciência comprova. Se nós quisermos, nós conseguimos. Mas dá trabalho. A gente quer milagre, né? Agora eu vou lá para a casa espírita, vou virar santo. Tem jeito? Não tem. Tem que ter esse esforço, conhecer a si mesmo. E Kardec pergunta, mas como que faz esse conhecer a si mesmo? E o Espírito que responde é Santo Agostinho, na questão de número 919, a linha A, e que ele vai falar para nós esse caminho de deletarmos as nossas inferioridades, de nos transformarmos e nos prepararmos para mundos cada vez mais elevados, até conquistarmos essa pureza, esse mundo celeste, morada desses espíritos puros. O que Santo Agostinho nos pede? Uma reflexão íntima. Tirar um tempo. Isso é estar o quê? Focado. Lembrar desse pensamento, dessa emoção, agir. Estar na consciência. Esse grande objetivo nosso. Tela principal. Estamos aqui de passagem. A verdadeira riqueza é a do espírito. Essa riqueza nos vai proporcionar a verdadeira felicidade. Não mais aflições, ranger de dentes. É só em mundos de expiações e provas. A Terra já se prepara para ser um mundo de regeneração, no sentido coletivo. Mas será que nós estamos nos preparando? E ele então nos pede que ele dá o seu exemplo à noite, antes de dormir. Mas o que ele está dizendo? Um momento propício a gente silenciar essa mente e nos questionar todos os dias se evoluir, se seguir Jesus é algo forte, sério para nós, um objetivo, tirar algum momento no dia é importante. Senão a gente não precisa nem pensar nisso, não é objetivo, não precisa pensar nisso. E passar o nosso dia em revista. O que é passar o nosso dia em revista? Nos questionarmos. Nós praticamos o bem hoje? Vamos pensar em hoje. Nós fizemos algo que não foi o bem, prejudicamos alguém, ofendemos alguém. Essa é a reflexão que ele nos traz. É interessante que ele vai nos pedir o quê? Para a gente não se sabotar. Porque muitas vezes a gente fez o mal, mas a gente já começa ali na nossa mente. Eu fiz o mal, mas por causa de, ou do, ou da, não é do terceiro. A gente está analisando a nós. É nós conosco mesmo, porque o único empecilho que tem entre nós e a perfeição somos nós mesmos. É verdade em questionarmos essa nossa consciência. Se nós ficarmos em dúvida, ele pede para a gente pedir opinião para o inimigo, porque para o amigo eles passam ali o pano. O inimigo não. Se tivermos mais dúvidas ainda, a gente pode se questionar, se eu visse alguém fazendo o que eu fiz, o que eu falei, o que eu pensei, o que eu acharia? Aqui a gente vai conseguindo perceber esses programas prejudiciais, as nossas imperfeições, os nossos vícios e deletar. Deletar como? Nesse esforço que Kardec nos traz, domar essas más tendências e agirmos de conformidade com a lei de amor, empatia, nos colocar no lugar do outro, solidariedade, fazer o bem, praticar esse amor, caridade, amor em ação. E Santo Agostinho vem nos dizer dessa conscientização, dessa importância de nós, todos os dias, estarmos focados em sermos seres humanos melhores. E nós buscarmos ter esse bom ânimo. Vivemos num mundo de tribulações. Se nós formos esperar o mundo ficar do jeito que a gente quer para a gente poder ter ações boas, a gente não fica nem na Terra, a gente vai para outros mundos de expiações e provas. Por quê? Porque essa perfeição, ela não cai na nossa cabeça. Agora que eu sou perfeita, eu vou amar perfeitamente. Não. É a gente esforçar, potencializar esse amor que se desdobra em todas as virtudes.
é o esforço no perdão, é o esforço em retirarmos do coração os preconceitos, é o esforço de nos enxergarmos, sim, iguais. Foi isso que Jesus ensinou. Romper com esse orgulho, com essa soberba e irmos a passos largos para esse mundo celeste, para esse mundo de amor verdadeiro, da verdadeira felicidade, aquela vida que Jesus nos diz, vida em abundância, essa felicidade eterna. E para nós finalizarmos, nós gostaríamos de ler uma mensagem que foi uma mensagem de psicofonia aqui na casa, recebida em maio, e ela tem muito a ver com tudo o que nós falamos. Então, nós vamos ler essa mensagem. Amados irmãos, paz seja convosco. Irmãos, creiam no Cristo Jesus, creiam no Mestre de Nazaré, que veio a este mundo para nos tirar da escuridão, das trevas da ignorância e da crueldade. Ó amados, acreditem, quando ele nos disse que com ele o fardo é leve e o jugo suave, porque ele veio demonstrar com tanto amor por nós a lei magnânima que nos fala da essência da criatura, da sua perfectibilidade, da sua potencialidade, e não só almejar, mas conquistar o reino glorioso da paz, do amor, da felicidade. Ah, amados, cada um que desperta para o Cristo Jesus, desperta também para o Cristo interior que habita em cada um de nós. Esse Cristo que caminha passo a passo para a infinita felicidade em cada consciência que desperta para si, para a sua essência, florescendo em benignidade, em auxílio, em simplicidade. Ah, amados, quanta alegria desfrutamos quando cada um que habita os círculos inferiores desperta para a grandiosidade de si mesmo, buscando deixar que o Cristo interior brilhe cada vez mais, tendo bom ânimo, coragem, esperança, fazendo de cada passada por este mundo pegadas de amor. Amados, deixai que o Cristo Jesus viva em nós, tornando-nos Cristos em Deus Pai. Que nós tenhamos bom ânimo, alegria, coragem de olharmos cada aflição e agradecermos pela oportunidade, seja de reparação, seja de evolução, mas crendo no amor do Pai para conosco, nesse objetivo tão lindo e tão profundo de sermos felizes. Que essa passada aqui nos traga muita felicidade, muita alegria em comungarmos do amai-vos uns aos outros. Que Jesus nos abençoe.